Oi, gente, está tudo bem com vocês? Bom, com este mapa aqui, esse símbolo islâmico, a bandeira americana e alguns soldados e canetas, vou tentar explicar a situação no Oriente Médio, né? Principalmente nesta região. Bom, primeiro nós temos que saber as facções da guerra. A primeira facção são os americanos que estão intervindo. A segunda são os muçulmanos radicais. A terceira é o governo sírio. Na verdade, os governos do Iraque e da Síria. Né? Os governos, né? E os rebeldes, né? Bom, para entender como tudo começou, precisamos voltar no tempo. Quando os governos do Iraque e da Síria eram bem autoritários. Então, começou a Primavera Árabe. O que é a Primavera Árabe? Foi vários movimentos, né, no norte da África e no Oriente Médio pela democracia. Aí todos os ditadores perderam poder nessa Primavera Árabe. Mas no Iraque e na Síria foi diferente. Os governos, os líderes não saíram do poder. Então, com isso, e também com uma pressão americana muito forte, né, os governos acabaram entrando em guerra civil, né, entre os rebeldes, né, sim, entre os rebeldes e os governos, né? Aqui, assim. Não, pera aí. Eita! Eu sei que está demorando um pouco, mas não se preocupem. Né? E os governos. Ou seja, o Iraque e a Síria entraram em guerra civil. E os Estados Unidos e Rússia olharam e pensaram: interessante. Acho que seria legal se eu desse uma intervida de leve só. E começou isso com os Estados Unidos, que mandou navios e soldados. E os dois países estavam apoiando um lado. Os Estados Unidos, por exemplo, estavam apoiando os rebeldes, né, que queriam o fim do governo, do Assad. Né? Aqui os soldados americanos. Né, os soldados. Assim, né? Ou seja, estava o governo sírio contra os rebeldes e soldados americanos. Mas eles ganharam o apoio russo, né? Que olharam para eles e fizeram um pacto comercial, né? Só que essa ajuda russa causou muita treta entre os Estados Unidos e Rússia, né? Até porque, né, se algum soldado russo atacasse algum soldado americano, daria um nem ia falar, né? E também existiam os também conhecido como muçulmanos radicais. Esses eram os muçulmanos que seguiam todos os princípios do Alcorão, né? E eles queriam criar um califado islâmico, aonde a lei seria a base do Alcorão, né? E esses grupos autoritários e terroristas, eles estavam contra todos, estavam contra os americanos, contra os russos, contra o governo, contra os rebeldes, contra todos, pois o objetivo deles era transformar o Oriente Médio em um grande califado. E os Estados Unidos, por mais que tivesse vários inimigos, o governo e os terroristas, ele tinha bastante apoio aéreo, né? Bastante apoio aéreo, né?
E os russos também prepararam umas defesas antiaéreas, né? Pois sabiam disso. Mas, no meio de todo este negócio, Israel, um país que era tanto um lugar sagrado para o judaísmo quanto para o cristianismo, ele estava apoiando os americanos, pois os americanos eles reconheciam Israel como um país legítimo, enquanto os outros países do Oriente Médio não reconheciam, né? E agora que vocês sabem como tudo começou e como desencadeou o evento, agora eu vou mostrar os planos de batalha de cada país, né? De cada facção. O plano, né, do governo fosse acabar com os rebeldes, né? O governo acabar com os rebeldes e conseguir retomar o poder. Eles tinham apoio russo, né? O apoio russo, né? O plano americano era mandar soldados para Israel, preparar eles com equipamento israelense e também um treinamento israelense, porque eles já conheciam toda a região, né, os israelenses. Então eles iam montar um grande plano, né, de invasão. E também pelo Líbano também, né? Aqui esse grande plano. E com isso eles iriam para as capitais, né? Seria conseguir conquistar essa parte aqui e conseguir conquistar as capitais, né? De cada país, né? E depois os rebeldes tomariam conta dos países, né? Os lugares mais importantes seriam aqui e aqui. Esses eram os lugares que os americanos queriam tomar. E aqui também, né? Enquanto dos muçulmanos era basicamente dominar tudo loucamente, né? Atacar tudo, basicamente, né? Vocês já entenderam, né? E os egípcios, como eles também eram muçulmanos, né? E eles eram contra Israel, né? Eles tinham bastante coisa contra, né? Até porque eles já tiveram guerra, né? Eles apoiaram os governos aqui. Ou seja, vocês já entenderam, né? Ou não, né? Aqui, né? Assim. Ou seja, os americanos apoiavam os rebeldes para que eles tomassem os governos, né? Os muçulmanos queriam dominar tudo e transformar tudo em um califado gigante. Os russos estavam apoiando o governo por causa de questões econômicas. E um monte de gente era morta, né? Infelizmente. E o quanto cada um conseguia, né? Os americanos, eles conseguiram certos territórios. Isso daqui era a região que os americanos conseguiam. A região que o governo, a região onde o governo ficava, era assim, ó. Assim, assim e assim. Tava dividido, né? E o que os muçulmanos conseguiram foi até aqui, né? E aqui também. E muitas pessoas foram mortas neste conflito. Ou seja, o Oriente Médio está muito longe de ter paz, né? Provavelmente no futuro irá ter, né? Mas enquanto ainda existir esta confusão, né, entre Israel, Estados Unidos e o governo, russos e o governo contra rebeldes e muçulmanos contra todos, ainda não terá paz.
infelizmente. Então foi isso. Tchau e falou.